Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos tirar lições da palavra? Vocês conhecem a história de Nabal, um personagem das Escrituras em que viveu no Velho Testamento? Nabal era um homem muito rico, era um homem próspero, naquela época ele tinha muitas ovelhas, muito gado, e era um homem, segundo as Escrituras, daqueles homens rude. E o próprio nome dele, naquela época as pessoas que recebiam o nome tinham um significado, Nabal, né? E no livro de 1 Samuel conta a história dele, capítulo 25, né? Fala essa narrativa. E Nabal, o próprio nome diz que significa homem tolo, pessoas tola. E interessante que esse homem casou com uma mulher que era uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. É uma contradição, mas entre uma pessoa sábia e um tolo. E Nabal, ele era um homem que ele seguia os seus próprios conselhos, ele seguia os seus próprios planos e ele não aceitava conselhos de ninguém. E hoje eu quero comentar com você sobre ele. Segundo está aí na sua tela, você viu o título, o espírito de Nabal. Eu acho que esse espírito de Nabal ele está até hoje em nós. Muitas vezes nós mesmos tem esse espírito de Nabal. E eu quero fazer a leitura num versículo muito interessante, é apenas um texto, para nós desenvolvermos a nossa reflexão e tirarmos lições. Depois você pode ler a história que encontra-se em 1 Samuel capítulo 25 e o versículo 3, versículo 2 em diante. Você pode ler a história que você vai achar bem interessante. Mas o que interessa para nós, para a nossa reflexão, é o versículo 17 do capítulo 25, que diz assim: Considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Você já teve pessoas que às vezes você teve vontade de aconselhar, você teve vontade de falar alguma coisa, e aí você ficou com medo de falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não ouve ninguém, é uma pessoa que você não tem acesso, você fica com medo, né? Quantos de nós já fomos assim, o espírito de Nabal? Ou então as pessoas começam a dar conselho, nós já cortamos e não deixamos as pessoas nos aconselharem, né? Nós somos homens ou mulheres tolas, já cortamos os conselhos antes de ouvirmos. Por isso que lá em Provérbios diz que é melhor nós ouvirmos antes de falarmos. E Nabal, ele era um homem tolo. E aconteceu um fato, né, que vocês podem ler, que já estava determinado o mal contra ele. E a salvação de toda a casa dele foi que ele tinha uma mulher sábia. E às vezes nós, na nossa vida, tomamos muito prejuízo, às vezes nos prejudicamos por sermos como Nabal. Não damos ouvido e não há quem possa nos falar, porque tem medo de chegar em nós e nós ficarmos ali irritados, né? Eu conheço muitas pessoas assim: eu não quero saber, não me fala mais disso, não sei o que. E nós nem procuramos às vezes ouvir atentamente, analisar aquela situação e para depois darmos as respostas, né? E a palavra de Deus fala que o tolo ele responde antes de ouvir. E às vezes nós fazemos isso, nós respondemos, nem sabemos a conclusão do conselho e já estamos respondendo. Isso é um sinal de tolice. Mas a palavra fala que nós devemos primeiramente ouvir, filtrar, analisar,
para depois vir a resposta. E Nabal, ele era um homem que, onde apontava a direção do nariz, ele seguia. E interessante que esses dias eu estava conversando com alguém, e tem um pregador muito famoso aí, né, um apóstolo, e a pessoa falou: olha, esse homem não aceita conselho de ninguém, esse homem não dá para falar com ele. Aí já me veio na mente Nabal, né? Eu falei, ele é um Nabal dos tempos modernos. E aí a pessoa estava dizendo: ele só faz besteira, compra isso, compra aquilo, toma prejuízo de um lado e não ouve conselho de ninguém. Então eu estou fazendo esse vídeo porque se você ou nós temos o espírito de Nabal, nós devemos tomar muito cuidado, porque o espírito de Nabal vai determinar o mal para a nossa vida, vai determinar um prejuízo, e que nós venhamos ser como a mulher de Nabal. Abigail é o nome dela. É uma mulher que esperava o momento certo de falar. E segundo aqui o texto, né? Segundo o texto, ela esperou o momento, porque ele estava embriagado, e aí ela falou: não é o momento de eu falar com ele, então eu vou esperar ele estar bem sóbrio. E às vezes nós também falamos em momentos que não é apropriado para falarmos. Então aqui tem os dois lados da moeda. Tem Abigail, de onde nós devemos tirar lições, e tem de Nabal, onde também devemos tirar lições. Então, se você quiser mesmo aproveitar esse texto e analisar e aplicar isso na sua vida, na nossa vida, você vai tirar grandes proveitos, vai tirar grandes lições, para que você não incorra no erro de Nabal. Então eu gostaria que com esse pequeno vídeo você meditasse sobre isso.